Assinala-se hoje o Dia da Hispanidade, ou seja, um dia que é partilhado por todas as regiões e países que se revêem na cultura e na língua espanholas. Uma data que na Catalunha é vista de uma forma diferente, principalmente quando está em curso o processo de independência que Madrid tenta travar a todo custo. Catalunha, o rebelde espanhol, é a reportagem desta semana que é decisiva para o país. Andar por Barcelona nestes dias significa ver todo o tipo de representação política. Por aqui há quem defenda a criação de um Estado independente, mas também há quem prefira manter unido o Reino de Espanha, tal como acontece há vários séculos. No entanto, após o referendo de 1 de outubro e também depois das declarações de Puigdemont esta terça-feira no Parlamento, muito dificilmente a história vai seguir o seu curso. Paula, Arnau e Juan estudam na Universidade de Barcelona. Têm o futuro nas mãos. Com visões diferentes sobre o caminho que a Catalunha deve seguir, preferem falar em regresso à ordem legal. A minha opinião sobre a situação na Catalunha é que sou a favor do movimento independentista. Tal como o meu amigo Arnau, considero que, tendo em conta todo o processo, mudei a minha ideia e agora sou mais a favor da independência. Sinto-me catalão e espanhol, mas acima de tudo sou um democrata. Paula e Arnau frequentam o curso de Direito e por isso não acreditam que a decisão de quebrar com a Constituição seja a forma mais correta de formar a República da Catalunha. Estou certo que esta não será a melhor maneira. Nós aqui na faculdade estudamos Direito, em particular o Direito Espanhol. Sabemos que há certas coisas que podíamos ter feito melhor, mas já lá vão 7 anos que os catalães pedem que nos ouçam. Aos 23 anos, Paula hesita quando lhe perguntamos se sente mais catalã ou mais espanhola. Essa é uma pergunta muito difícil. Quando me perguntam de onde sou, primeiro digo que sou catalã e só depois digo que sou espanhola. Mas primeiro digo que sou catalã, mas não acredito que haja um corte com Espanha. Juan estuda na Faculdade Vizinha de Economia. Preferia que o seu país se mantivesse unido, mas para isso era preciso que todos dialogassem. Nesse aspecto, não tem dúvidas em atribuir culpas. Isto foi um muito mau papel do Partido Popular enquanto dirigente do governo. Acho que atingiram um ponto de negligência que era praticamente impossível imaginar. Mas claro que também acho que parte da culpa é do presidente Puigdemont. Mas a principal culpa é do Partido Popular e da sua falta de diálogo. Uma guerra aparentemente insanável entre Carlos Puigdemont e Rajoy, que vai deixar feridas não só na sociedade, como também na economia catalã. Não antevejo boas esperanças económicas caso o processo independentista seja agora posto em prática. Além disso, há muitas empresas do IBEX 35 que estavam na Catalunha e já estão a mudar as suas sedes para outros locais. E acreditem, esta é a ponta do iceberg de tudo o que pode estar para vir se a Catalunha for um Estado independente. Muitas têm sido as empresas a trocar as suas sedes sociais. Saem de Barcelona com medo do que o futuro possa trazer. O CaixaBank ou o Sabadell são apenas 2 exemplos dos quase 70 mil milhões de euros que em pouco mais de um mês voaram da região mais rica de Espanha. Aqui produz-se 1/5 da riqueza de todo o país. É daqui que sai muito do que se faz em Espanha. Habituada a ser o motor da economia e uma máquina industrial invejável, a vontade nunca escondida da independência voltou a surgir em 2008, em plena crise financeira. Uma crise pouco sentida por estas ruas, mas que os catalães acabaram por sofrer. Madrid retirou o estatuto autonómico e obrigou o governo catalão a apertar o cinto, uma decisão criticada dias sem fim. A independência da Catalunha é necessária por muitos motivos. Queremos controlar os nossos recursos, os nossos impostos, queremos decidir as nossas políticas económicas, sociais, ambientais e energética. Mas para isso temos que ser um Estado livre. Portugal teve a sorte de se tornar independente da Espanha há 400 anos. Nós queremos o mesmo. Barcelona é hoje uma das maiores cidades espanholas e uma das mais visitadas de todo o mundo. O turismo é por aqui o motor de muitas atividades. Milhões de pessoas dão sustento a uma comunidade que sempre se habituou a conviver com estrangeiros, mas que teme que o futuro não seja risonho.
O turismo baixou um pouco depois do referendo. Os turistas assustaram-se com as manifestações que foram feitas quer pelo sim, quer pelo não. Por isso acho que agora estão um pouco reticentes em vir para Barcelona. Estes dois comerciantes transportam turistas pela cidade e só esperam que a Catalunha seja o que sempre foi, parte de Espanha. Porque se algo mudar, a vida que hoje têm vai ser pior. Eu sou espanhol e estive 30 e poucos anos na Venezuela e posso dizer que parece que estou a ver na Catalunha o que aconteceu lá com o chavismo. Não vejo nada de bom para a Catalunha e acho que as pessoas poderão passar muitas dificuldades se a independência seguir em frente. Acho que ia desmembrar parte do país e as consequências seriam muitas. Talvez não já, mas a longo prazo sim. Eu não estou de acordo com a independência. A tensão independentista, que durante vários anos esteve escondida, despertou novamente em 2010 e mais fortemente em 2015, com a eleição de uma maioria liderada por Carles Puigdemont, que em 2 anos conseguiu levar os catalães a votar um referendo que, sendo ilegal, pôs em marcha um processo que dificilmente será travado. Luís Pontes é português, está em Barcelona há cerca de um mês, mas por estas ruas andou praticamente toda a vida e preferia que a Catalunha que sempre conheceu se mantivesse tal como está. Não sou a favor porque considero que isto vai fazer nascer um espírito nacionalista nos demais territórios que também têm estas situações sensíveis de nacionalismos regionais e, de facto, isto pode ser um problema grave ao nível europeu. Independência ou união, o tema corre às mesas dos cafés, as ruas e as famílias. Há uma tensão crescente ao nível do social e isso nota-se nas próprias relações no trabalho, nas conversas de café. Há, de facto, tensão entre quem é a favor da independência e quem não é a favor da independência, sendo que os que não são a favor da independência têm algum receio até de manifestarem a sua própria opinião. Luís vive atualmente em Joanico, o bairro mais catalão de Barcelona. Aqui vivem os mais acérrimos defensores de um novo país que pode nascer pelas mãos de Carles Puigdemont. Eu julgo que Puigdemont tem uma agenda muito pessoal. E chego quase a pensar que Puigdemont quer eternizar-se na história da Catalunha como o grande herói da Catalunha. Barcelona é uma cidade multicultural, construída por quem para aqui veio em busca de melhores condições de trabalho. Portugueses, como Luís, na Catalunha, são cerca de 13 mil ao todo. Apesar do aumento da tensão, não há razão para temerem, descansa o cônsul-geral. Eu, neste momento, creio que não podemos falar de risco. A situação é instável do ponto de vista político, mas no dia-a-dia da cidade, a cidade tem funcionado com normalidade, quer dizer, não vivemos uma situação de insegurança e, como tal, o que nós transmitimos aos cidadãos portugueses que aqui vivem, mas também aos cidadãos portugueses que nos visitam, que são muitos, é que reajam com tranquilidade. Ainda assim, têm chegado ao consulado cidadãos portugueses com dúvidas sobre o que o futuro pode trazer. Tem havido alguns pedidos de esclarecimento, ou pedido de pessoas que estão hesitantes, estão preocupadas com o seu futuro, quer pessoas que aqui vivem, quer pessoas que têm viagens marcadas para Barcelona. E a resposta que lhes digo é que disse agora, vamos encarar isto com a máxima tranquilidade. Não sabemos o que é que vai ocorrer de facto, mas para já a situação não apresenta perigos. Os últimos dias têm sido intensos. As ruas têm estado constantemente preenchidas, repletas de quem quer criar um novo país na Península Ibérica, mas também de quem preferia que a Espanha se mantivesse tal como está. Mais do que o futuro da Catalunha, é o futuro de toda a Espanha que está em jogo. O desejo catalão pode trazer ao cimo a vontade de outras regiões de quebrar com o domínio de Madrid. O País Basco, que durante anos tentou criar a sua própria nação, pode estar agora na fila e querer tentar seguir os passos da Catalunha. Esta quinta-feira assinala-se o Dia Nacional de Espanha, mas por agora tem um sabor diferente. Aqui esgrimam-se argumentos, erguem-se bandeiras, mas seja qual for o resultado na próxima semana, a Catalunha será sempre vista como o rebelde espanhol, numa nação que muito dificilmente se conseguirá manter unida, apesar da sua história.